Olha aí, pessoal, os últimos dias, as últimas semanas, este ano de 2024, de forma geral, não estão sendo muito interessantes para o investidor da Bolsa de Valores brasileira. O índice Ibovespa está derretendo e atingiu agora o menor patamar deste ano e o menor dos últimos 6 meses, na verdade, né? Um resultado bastante ruim, sem dúvidas, né? E que representa uma situação que tem sido sustentada desde o início do ano. Uma perda do valor de mercado das empresas brasileiras, dinheiro gringo saindo, sendo retirado do país por conta de uma série de problemas. É claro que tudo isso ligado a um cenário internacional que não é muito favorável para a Bolsa de Valores de países emergentes, mas sim, o grande problema, o grande entrave, a Bolsa de Valores brasileira neste momento se chama governo Lula. Então vamos dar uma olhada nesses números aqui, na questão da Bolsa ao longo dos anos de forma geral, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, por que o pior cenário aí em algum tempo? Porque, na verdade, né, se a gente considerar algumas questões mais pertinentes, nós veremos que, eventualmente, né, o governo Lula está o governo não, né, o Brasil de forma geral, a Bolsa do Brasil, independente do governo, está nos seus melhores valores lá fora, né? Aqui no Brasil, qual é a situação nesse momento? É essa aqui que a gente pode ver pelo gráfico aqui da variação do Ibovespa. Em 2024, a Bolsa já perdeu 7,53% e agora está aqui na sua mínima, abaixo dos tais 123 mil pontos, portanto, que a Bolsa havia conseguido sustentar até em momentos piores aqui no final de abril, começo de maio, né? Agora a situação realmente derreteu e tem derretido vários dias seguidos. Essa é a verdade. Os maiores patamares estavam lá no começo do ano, em janeiro. Então, de janeiro para cá, a Bolsa só fez cair, nunca retomou os patamares que fechou no ano passado, no finalzinho de 2023. A coisa só fez degringolar de lá para cá. Então, é um cenário completamente desastroso? Olhando aqui em reais, não. Por quê? Porque, vamos esticar um pouquinho mais o gráfico aqui, em um ano, você pode ver que o valor está muito mais alto do que nós tínhamos um ano atrás, né? Na verdade, mais alto do que qualquer momento aqui durante o ano de 2023 até novembro, até 30 de outubro, mais ou menos aí a gente estava nessa situação, 120, um máximo de 122 mil pontos e tudo mais. Em novembro e dezembro, a Bolsa Brasileira disparou de uma forma notável, né? Muita gente ganhou dinheiro nessa história aí, sem dúvidas, só que esse patamar atingiu o seu pico ali em algum momento na virada do ano e de lá para cá só fez cair, portanto, e inclusive os últimos dias viram a bolsa desabando de forma considerável aí, né? Hoje, quinta-feira, não tem expediente, portanto, não dá para medir, quinta-feira, dia de Corpus Christi, que eu tô gravando aqui esse vídeo, tá? Não dá para medir a repercussão dessa matéria. Agora, é interessante, vou até colocar um link aqui para a gente ver do Twitter, da medida das ações brasileiras lá no S&P, né, as ações dolarizadas, e olha só, elas estão nesse patamar, né? Estavam ontem, na quarta-feira, não sei se tem pregão nos Estados Unidos hoje, 30 de maio, eu acho que sim, mas elas estavam aqui no pior patamar em 20 anos, portanto, uma coisa assim absurda de fato, demonstrando que as ações estão derretendo de forma geral. Esse é o grande ponto, essa é a grande questão de fato, né? Um patamar muito negativo de forma geral aqui nas ações brasileiras negociadas lá fora. Então, o mercado está vendo alguma coisa, o mercado internacional, que o mercado interno no Brasil ainda não vê. E, na verdade, quem tem sustentado o valor até mais alto da bolsa aqui no Brasil é o próprio investidor brasileiro. O gringo está metendo o pé do Brasil desde o primeiro dia deste ano. O dinheiro está fugindo daqui de uma forma considerável, né? Então,
o que que acontece, né? Desde o início da semana, a bolsa já perdeu 1,3%, só que, na verdade, no último dia do pregão aqui, a bolsa, o Ibovespa, né, que é o índice que mede aí uma série de ações e tudo mais, caiu 0,87 pontos. No mês já são 2,55%. Ou seja, desabou por completo nos últimos dias aí. Obviamente, né, o principal fator que a gente tem que colocar em conta aí, que impacta não só o Brasil, mas outras partes do mundo, é a questão da economia norte-americana, os números que têm sido apresentados ali, inclusive na questão de empregos e tudo mais da própria economia, mas especialmente a taxa de juros que tem se mostrado muito firme no patamar atual, tem sido mantida e acredita-se que ela não vai ser diminuída, não vai ser reduzida neste ano, vai ficar ali na faixa dos 5,25%. Um valor em dólar na moeda mais forte do mundo, do governo mais rico e mais poderoso do mundo, então é um título muito sólido e muito atrativo, portanto, porque está pagando, está remunerando muito bem. Isso aqui é algo que com certeza não dá para ser desconsiderado. Portanto, né? E aí, o que acontece nesse cenário? Investimentos de outras partes do mundo, como os países emergentes tais quais o Brasil, esses investimentos são liquidados e então são levados para a dívida norte-americana, que é algo muito mais seguro e bem rentável também, inclusive, né? 5% em dólar, meu amigo, é uma coisa nada desprezível. E tem a situação também aí, né? Inclusive, um ponto que eu sempre gosto de frisar, que o investidor estrangeiro fez dinheiro na Bolsa de Valores brasileira em novembro e dezembro do ano passado, ganhou muito dinheiro, teve um ganho de capital considerável e certamente muitos decidiram realizar esse ganho de capital zarpando do Brasil com o seu dinheiro para colocar isso num lugar muito mais seguro. É só isso? Não, não é só isso. A coisa realmente vai além, porque não temos apenas problemas externos. Conforme eu falei, isso impacta em muitos países. Só que, se a gente compara, por exemplo, a variação do real em relação ao dólar, nós vamos ver que o real se desvalorizou muito mais que outras moedas, inclusive de países emergentes. Aí fica a pergunta, o que nós temos que esses países não têm e que piora tanto assim a nossa situação? E a resposta é Lula, talvez com Fernando Haddad também, mas o governo Lula é o grande problema nessa história. O pessoal do site Valor Invest, onde eu estou olhando essa notícia, considera que os dados de emprego no Brasil positivos, né, o mercado de trabalho mais aquecido, isso piora o preço das ações. E tem todo um malabarismo mental para chegar nesse número, que é basicamente assim. Tem mais gente trabalhando, então tem mais salários rolando. Mais salários rolando, tem mais dinheiro circulando na economia, e isso aumenta os preços, pressiona a inflação para cima. O Banco Central, portanto, precisa intervir aumentando a taxa de juros. Ou seja, se tem mais emprego hoje, vamos ter taxa de juros mais alta lá na frente. Então, essa taxa de juros vai fazer ser muito mais atrativa a renda fixa do que as próprias ações, né? É um malabarismo mental notável, eu diria, mas é o que o pessoal gosta de argumentar aqui de forma geral. Só que ainda assim, ainda que você leve em consideração esse ponto, nós temos o problema gravíssimo no Brasil da questão fiscal, que é uma situação que todo mundo já percebeu que o governo Lula vai chutar o pau da barraca nessa história. Estamos no valor mais alto aqui da nossa dívida da história de fato, né? O valor, inclusive, de abril, que costuma sempre ser superavitário, teve um superávit, só que muito menor do que costuma ser, frustrou as expectativas de forma geral, né? E o déficit de 12 meses está na faixa aí de 2,4% do PIB, ou seja, é uma dívida fora de controle e que tende a crescer dadas as informações, as declarações fornecidas pelo governo Lula. A tendência é que esse problema piore ainda mais. E aí sim nós chegamos no cenário da inflação da forma correta.
Se tem mais dívida, uma dívida crescente, essa dívida vai ser financiada com dinheiro impresso do nada, que vai circular pela economia, vai aumentar os preços e vai obrigar o Banco Central, em algum momento, a colocar uma taxa de juros mais alta. Isso sem levar em conta os títulos aí da dívida pública brasileira, o Tesouro Direto, que estão pagando IPCA mais uns 7%, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Estão pagando muito caro, diga-se de passagem, porque obviamente a dívida é cada vez maior, a remuneração por ela tem que ser maior também. Portanto, então, na verdade, o governo brasileiro está competindo com a Bolsa de Valores pela grana do investidor e está expulsando outros investidores do Brasil por conta de todo esse risco, e é exatamente isso que representa e explica a queda brutal que a Bolsa de Valores está sofrendo. E eu falo para você, mesmo ela sendo atualizada em números, e, portanto, esse valor não é corrigido pela inflação, ou seja, na prática nós nem estamos no maior valor da nossa história, tem gráficos que nos mostram isso, ainda assim eu acho que a bolsa tá cara, vai cair, é notável que isso vai acontecer porque todo esse cenário só tende a piorar. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.